Ó, estamos gravando. Gente, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas à nossa aula de número 10 do Biblifique. Eu sou o Alexandre Klassen, aqui do meu lado está o Norberto Klassen, que hoje assume a aula com o tema. Norberto, qual é o tema da aula de hoje? Então, nós queremos falar sobre fé. Na verdade, o tema de uma série que estamos começando agora é fé em Deus, entender esse grande mistério que cerca ou que fundamenta o cristianismo como um todo. Eu percebo, por exemplo, que praticamente toda pessoa sobre a face da Terra, ela declara crer em alguma coisa. Mesmo aqueles que se declaram abertamente ateus, eles creem que Deus não existe. Então, a palavra crer, o verbo crer, que está, então, diretamente ligado à fé, certamente está presente em toda a humanidade. Mas se olharmos conceitualmente o que significa fé, é quando uma pessoa abre mão, dispensa toda e qualquer atitude de confiança em si mesmo ou nos seres humanos e se apega a alguma coisa. Se nós estudarmos a fundo todas as seitas, religiões que existem sobre a face da Terra, todas elas partiram de alguma coisa, de algum testemunho. Nas aulas que eu ministrava a respeito disso, eu pegava, por exemplo, uma cadeira e alguém com uma situação difícil um dia resolveu colocar a cabeça debaixo da cadeira. E aquela situação se resolveu. Pronto, está criada a seita, a religião da cadeira, ou da cabeça debaixo da cadeira. E o testemunho daquela pessoa vai levar outros a fazerem e repetirem as mesmas atitudes. E se experimenta ou não, mas ela passa a crer nisso. Então, se olharmos as grandes religiões, se olharmos as seitas, se olharmos os pequenos credos e se olharmos os grupos arreligiosos, nós vamos perceber que todos eles têm alguma prática, têm alguma experiência, algum testemunho que os levou a crer naquilo que eles acreditam ou que manifestam a sua fé. É muito comum também pessoas verem, ou na mídia mostrarem assim, pessoas de fé. Olha a fé daquela pessoa, faz alguma coisa, algum gesto, é uma demonstração de fé, mas dificilmente se especifica no que elas acreditam. E nós, como cristãos, precisamos entender na verdade, melhorar a nossa vida de fé, e sem cair no jargão, né, no evangeliquez, mas eu e você precisamos fundamentar a nossa fé, especialmente em Deus. E, inicialmente, eu quero ler um texto que nós temos em Hebreus, capítulo 11. Hebreus, capítulo 11, que é o grande capítulo bíblico a respeito da fé. Existe aqui uma definição, um conceito, que por si só está cercado de filosofia, penso eu, né? Ele não nos mostra exatamente como o que é a fé. Mas nós temos o seguinte a respeito da fé. Versículo 1 do capítulo 11 de Hebreus. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé nós devemos entender que foi o universo formado pela palavra de Deus. E aqui nós temos uma chave. Em teologia se chama isso de chave hermenêutica. Na prática, nós temos aqui um guia que nos faz entender todo o conceito, a doutrina, todos os conceitos de fé, pela palavra de Deus. O escritor aos Hebreus quer nos dizer o seguinte: a fé que agrada a Deus, conforme nós já veremos no texto, ela está fundamentada na palavra, naquilo que Deus diz, não num gesto, não num milagre, não numa ação, mas sim na palavra. Aqui ele atesta que todos os mundos, o universo, né, absolutamente tudo que cerca o planeta Terra, aquilo que é visível e invisível, foi criado, formado por uma ordem da boca de Deus, a palavra de Deus. De maneira que, continua o texto, o visível veio a existir das coisas que não aparecem. E aí nós temos um relato por todo o capítulo 11 de chamados heróis da fé, de personagens que demonstraram a forma de manter um relacionamento com Deus fundamentado naquilo que Deus disse, fundamentado naquilo que Deus falava, declarava. Eu vou ler o versículo 4, mas a minha atenção está a partir do 5. Pela fé, Abel ofereceu a Deus
mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela, também mesmo depois de morto ainda fala. Agora aqui eu quero destacar. Pela fé, Enoque foi trasladado, para não ver a morte. Não foi achado, porque Deus o trasladara. Pois antes da sua trasladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia, manifeste verbalmente que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam, ou se torna recompensador daqueles que o buscam. Então, quando olhamos para um conceito cristão para a fé, aquilo que nós queremos viver, né, e a história dos personagens nos mostra isso, que basicamente fé é uma convicção de que aquilo que Deus diz, ou seja, as suas promessas, o compromisso que ele estabelece, de fato irá se cumprir. Ou seja, simplesmente fé é um aceitar que Deus é verdadeiro naquilo que ele falou, que Deus é fiel, cumpridor dos seus compromissos que ele estabeleceu. Então, eu gosto dessa definição, independente do que Hebreus 11 nos diz. Aqui, basicamente, nós podemos entender o seguinte: fé é a certeza no futuro, daquilo que se espera, e a prova daquilo que não se vê. Ou seja, nós temos uma convicção de que aquilo que nos espera, de fato, irá se cumprir. Por que nós olhamos para esse futuro? Baseado naquilo que Deus estabelece nas Escrituras, ou seja, na sua palavra, nas promessas da palavra de Deus. Por isso eu gosto de pensar que fé é simplesmente a certeza, a convicção de que as promessas de Deus na sua palavra irão se cumprir. Isso nos leva a uma outra premissa. A fé, do ponto de vista cristão, aquela que nós praticamos, ela está unicamente baseada na palavra de Deus. Nós vimos isso na aula número 3, e aí eu recomendo assistir a aula quando nós revisamos ou estabelecemos uma explicação, uma explanação sobre 3 vocábulos que a palavra expressa sobre palavra, que é grafo, logos e rema. Então, quando nós percebemos aqui no versículo 3 que entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, aqui é o rema de Deus, ou seja, aquela palavra que sai da boca de Deus. Aquilo que, de fato, individualmente e especificamente irá se cumprir. Então, por favor, revise a aula número 3 para entender melhor esse aspecto aqui. Então, quando olhamos para promessas, né, nós manifestamos a nossa fé e na certeza de que Deus vai cumprir essas promessas. E promessas na palavra são simplesmente os compromissos que Deus assume. Então, alguns dizem que tem 1000 promessas, outros dizem que tem 365 promessas, uma para cada dia. Muitos de nós tiveram acesso àquelas caixinhas de promessas, não é, que contém textos bíblicos que afirmam o que Deus deseja fazer, que mostram qual é a vontade de Deus para nós como seu povo, como seus filhos, como cristãos. Então, nós podemos enumerar e listar uma série de promessas. Eu, por exemplo, separei aqui uma promessa que o Senhor Jesus diz: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. É um compromisso que o Senhor Jesus assume com aqueles que estão cansados e sobrecarregados. Então, constitui-se uma promessa. Foi o Senhor Jesus mesmo quem disse isso. E aí, para manifestarmos a nossa fé, a nossa convicção nessas promessas, isso precisa acontecer de 2 formas. Uma, Deus se revelar especificamente para cada um de nós, individualmente, numa situação específica com uma palavra específica, que é a definição usual para a palavra rema. Ou seja, estamos atravessando uma situação, Deus se manifesta pela sua palavra, pela Bíblia, seja por meio de outra pessoa, ou pela escritura mesmo, no seu momento devocional, numa mensagem, não importa. Mas aquilo vem como um impacto para a sua própria vida. É uma revelação específica para uma situação específica. Aí esta promessa é validada porque é por meio dela que Deus vai nos sustentar.
Ou uma outra forma é nos apropriarmos, e nós temos o direito disso, de todas as promessas da palavra de Deus, desde que assumamos o compromisso de obedecer, ou seja, de sermos fiéis aos compromissos atrelados a esta promessa. E, normalmente, as promessas da Bíblia, que fundamentam a nossa fé, elas vêm com alguma responsabilidade inerente. Olha esse texto mesmo que eu disse. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Isso é Mateus capítulo 11, versículo 28. E se olharmos o contexto, Jesus, na verdade, está dizendo o seguinte: meu jugo é leve e suave. Se você está cansado e sobrecarregado, eu vou te aliviar. E aí muitas pessoas simplesmente adotam esse texto, não é, em toda e qualquer situação. Hoje eu estou cansado. Jesus, alivia o meu fardo. Mas, na verdade, esta promessa, esta palavra é validada nas nossas vidas se nós cumprirmos o que Jesus está estabelecendo. Por exemplo, ele diz: vinde a mim, venham comigo. E o contexto todo é um compromisso de ser discípulo do Senhor Jesus Cristo. Então, nós temos aqui a responsabilidade de, como cristãos, se quisermos nos apropriar desta promessa, para que Jesus nos dê um refresco, um alívio em situações que nos sobrecarregam, de sermos discípulos comprometidos com Ele. A palavra jugo, que aparece no versículo anterior a esta promessa que eu disse, é o peso, o ensino que os rabinos davam aos seus discípulos, aos talmidim. E muitas vezes ele era pesado, eram compromissos difíceis de se cumprir. O judaísmo era uma religião muito severa, com rigorosíssimas leis cerimoniais, e outros regulamentos que foram sendo acrescentados durante os anos, e muito difíceis de se cumprir. E Jesus diz o seguinte: o meu jugo é leve. Se você for meu discípulo, você não vai ter de carregar esse jugo da religião judaica. Eu vou aliviar isso para você. Agora, vinde a mim. Vinde a mim. E nesse vinde a mim, nós temos que estudar e compor, enumerar todos os compromissos que o Senhor Jesus ensina aos discípulos. Então, abrir mão de valores pessoais, muitas vezes da própria família, abrir mão da própria vida para servir a Jesus Cristo. E assim, eu estou citando isso como exemplo, não é? Todas as promessas são assim. Não é? Por exemplo, Provérbios capítulo 1, versículo 33, existem muitas promessas na palavra de Deus, mas diz: mas o que me der ouvidos habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal. Ou seja, se uma pessoa tem medo da pandemia, aqui nós temos uma promessa de que nós podemos habitar seguros, aquele que der ouvidos a Deus. Então veja que existe um compromisso. Então o que nós temos que prestar atenção? Ouvir a Deus, não é? Ou seja, ser um ouvinte da sua palavra. E ouvinte no Antigo Testamento, e especificamente nesse texto, significa obediência à palavra de Deus. Então perceba que cada promessa da qual eu e você podemos e devemos nos apropriar, ela vem acompanhada de um compromisso, de uma responsabilidade. Por isso, o conceito de fé no Antigo Testamento está muito mais relacionado à fidelidade do que propriamente simplesmente declarar que crê naquilo. Sempre existe um compromisso de fidelidade, tanto da parte de Deus, que assume o compromisso de cumprir aquilo que ele disse que iria fazer, e um compromisso daqueles que se apropriam da promessa em obedecer os pré-requisitos que a promessa, que a própria palavra impõe. E aí se fecha um ciclo, e Abacuque 2,4 diz que o justo pela sua fé viverá. Mais precisamente, o justo pela sua fidelidade viverá. Ou seja, Deus declara, libera uma palavra, um compromisso que ele quer, ou com o qual ele quer abençoar o seu povo, e nós, como povo de Deus, nos tornamos obedientes aos requisitos que esta promessa impõe. Desta forma, a nossa obediência se manifesta em fidelidade e Deus cumpre a sua parte na promessa ou no compromisso. Fecha o seu ciclo e se compõe aquilo que Paulo nos ensina, especialmente Paulo, que é a palavra fé. E ele transporta esse texto de Abacuque para Gálatas e para Romanos, e o escritor dos Hebreus usa isto também. Então, basicamente, fé é a certeza, convicção de que as promessas da palavra de Deus irão se cumprir.
e requerem de nós obediência ou, pelo menos, um compromisso com aquilo que as promessas sempre atrelam. Minha esposa e eu temos uma promessa muito antiga, dizendo que até a nossa velhice ele será o mesmo. E quando olhamos para a palavra velhice na Bíblia, isso significa que ela não vem naturalmente. Existem certos cuidados que nós devemos fazer, que nós devemos tomar. Então, se Deus nos promete que ele vai nos guardar até a nossa velhice, significa que teremos uma velhice. E precisamos tomar alguns cuidados para que esta velhice se concretize, para que a promessa de Deus se cumpra. Então, é um estilo de vida de acordo com esta promessa e tantas outras. Deuteronômio 15, por exemplo, desta eu me apropriei, dizendo: emprestarás e não tomarás emprestado. Há uns 30 anos atrás, eu estava em sérias dificuldades financeiras e encontrei esse texto na palavra de Deus e disse: Deus, eu não quero mais dever. Eu não quero mais ficar devendo no cheque especial, cartão de crédito, ou seja lá o que for. E a partir daí, recompus a nossa vida financeira. Ainda tivemos outros baixos e altos, mas a partir dessa promessa, a nossa vida financeira foi estabilizada. E eu sei que Deus não vai simplesmente colocar dinheiro na minha conta para que eu tenha recursos para emprestar a outros. A Bíblia ensina o cuidado com recursos financeiros. Então perceba que é uma dinâmica muito interessante e que eu e você precisamos entender. Isso, na verdade, me leva a um outro aspecto que eu quero mencionar aqui. A maioria não, mas muitos cristãos, elas manifestam fé, mas não na palavra de Deus. Eles têm fé, mas não na palavra de Deus, que é o fundamento da fé em Deus. É daquilo que nós estamos falando aqui, o fundamento daquilo que estamos falando aqui. Já ouvi muitas pessoas dizendo o seguinte: este ano, fazendo votos para 2021, por exemplo, estabelecendo metas. Este ano, em nome de Jesus, eu vou trocar de casa, de carro. Este ano, em nome de Jesus, eu vou viajar. Eu tenho fé que eu vou conseguir isso. Com fé, eu vou avançar nisso. Para mim, é uma maneira muito simples. Eu já ensino isso aqui há quase 30 anos. Eu aprendi com o meu professor Thomas Dawson, já falecido, que a fé funciona. Ele era americano, ele falava: a fé funciona. E ele me ensinou a crer na palavra de Deus. E ele dizia o seguinte: nenhuma declaração vai ser validada, mesmo que seja em nome de Jesus Cristo, se não houver um texto bíblico correspondente àquilo. Então, se uma pessoa diz: eu tenho fé que este ano eu vou viajar para Bahamas, para o Caribe, não sei o que, em nome de Jesus, ela precisa basear, fundamentar essa declaração em algum texto bíblico, em alguma promessa da palavra de Deus. Eu encontrei, já ouvi muitas pessoas dizer: não, esse ano eu vou comprar um carro zero, e não sei o que, em nome de Jesus, eu tenho fé que eu vou alcançar isso. Isso não é fé. Isso não é fundamento da fé. Isso não é fé em Deus. Isso é fé na fé. É uma crença, é um desejo. E legítimo, muitas vezes. E aí, pelo fato de mencionar isto, ou mencionar o nome de Jesus, pessoas acham que Deus tem um compromisso de aceitar esse desejo e cumpri-lo. Só que não. Só que não. E aí nós precisamos entender por que efetivamente e para que efetivamente Jesus Cristo morreu naquela cruz e ressuscitou. E, aliás, interessante, esta é a promessa que nós temos dele, a vida eterna. Esta é a promessa que temos dele, a vida eterna. Então, gente, não é pelo fato de nós declararmos algo em nome de Jesus que aquilo vai acontecer. Eu sei, você está pensando nos textos de João em que o próprio Senhor Jesus fala que pode pedir o que você quiser em meu nome e o Pai dará. Agora, por favor, estude o contexto em que essas declarações foram feitas. Todas elas estão no mesmo momento, no discurso, ou nos discursos de despedida do Senhor Jesus com os seus discípulos, que ele chama de amigos, chama de servos. Discípulos comprometidos com a obra dele. E em todos os contextos, isso é João 14, 15, 16, você vai encontrar pelo menos 4 vezes Jesus falando: tudo que vocês pedirem em meu nome, o Pai vai dar. Por que Jesus está falando isso? Porque ele está indo embora, o outro Consolador virá, o Espírito Santo,
E a obra que Jesus começou a fazer aqui precisa continuar. Se esta obra depender de um carro novo, de um carro zero, e de fato o reino de Deus e o propósito que Deus tem para a sua vida, ou para a vida dessa pessoa, depender de um carro, e Jesus estiver comprometido com isso, e ele morreu na cruz por isso, então certamente Deus dará. Senão, não é pelo simples fato de usarmos o nome dele que o desejo será validado. Gente, isso é um engano. Eu já escutei tantas pessoas falarem disso e falarem assim. Isso não é fé. Isso não é fé. Eu e você precisamos fundamentar a nossa fé única e exclusivamente na palavra de Deus. Podemos e devemos nos apropriar das promessas. Afinal, Jesus Cristo, aliás, a palavra inclusive diz, pois quantas forem as promessas feitas por Deus, tantas tem em Cristo o sim. Ou seja, a morte, a ressurreição de Jesus Cristo validou, liberou por força de aliança todas as promessas da Escritura naqueles que creem e se apropriarem delas. Porque é por meio do cumprimento dessas promessas que Deus é glorificado. Eu tenho para mim uma figura muito interessante, é uma despensa, um lugar assim que está cheio de prateleiras, com potes que contêm as promessas da palavra de Deus. Eu e você entramos no relacionamento com Deus, na comunhão com Deus, visitamos essa despensa e encontramos uma promessa da qual, ou com a qual nós queremos viver e ser sustentado por Deus. Ou nós queremos nos apropriar dessa promessa. E Deus diz, tá bom, meu filho, já está validado, ela já está liberada, é sua. E, na verdade, Deus diz o seguinte, eu só serei glorificado se esta promessa se cumprir na sua vida. Não adianta ela ficar estocada aqui. Eu quero mais aqui o povo de Deus, diz Deus, né? Eu quero mais aqui meus filhos se apropriem dessas promessas, cumpram aquilo que precisa ser feito para que elas se cumpram, e eu possa liberar isso nas suas vidas. Então, eu creio que isso é uma boa introdução para nós pensarmos aqui, para olharmos agora para a vida de Enoque. No versículo 5, diz lá, Enoque foi trasladado para não ver a morte, não foi achado. É interessante as várias variantes desse texto, e uma delas diz assim, que a morte procurou Enoque e não achou. Ao olharmos para a outra única referência sobre a bibliografia de Enoque, nós chegamos em Gênesis capítulo 5, versículo 21, que diz, viveu 65 anos e gerou a Matusalém, ou Metusalém. Então, Enoque é o pai de Matusalém, que é o pai de Lameque, pai de Noé. Enoque é o sétimo depois de Adão, a sétima geração depois de Adão. O número 7 significa aquilo que é perfeito, é completo. Aqui se fecha um ciclo de perfeição, de plenitude da parte de Deus. E olha o que se diz a respeito dele. Andou Enoque com Deus, e depois que gerou Metusalém, viveu 300 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Curiosamente, um ano para cada dia do ano, no nosso calendário. Andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Fim. End of the story. Fim. Acabou a vida de Enoque. Nenhum registro de nada do que ele pode ter feito, nenhuma explicação de como Enoque andou com Deus, absolutamente nada. Simplesmente Deus o tomou para si. Entre tantas especulações a respeito disso, eu tenho uma convicção. A vida de Enoque, e preste atenção nisso, pode soar herético, mas a vida de Enoque, a ponto de lhe agradar tanto a Deus que nem foi alcançado pela morte, é um protótipo, um modelo, uma tipologia do homem sem o pecado. Aquele homem que vivia no paraíso. Eu lembro até que o Alexandre e outras pessoas já perguntaram disso. O Alexandre era bem mais novinho, muito mais novo do que hoje. Quando ele perguntava assim, se Adão não tivesse pecado, isso significa que viveria para sempre? Sim, ele poderia viver para sempre. Se o casal nunca tivesse se alimentado da árvore do conhecimento do bem e do mal, eles viveriam para sempre. Porque se alimentariam da árvore da vida. Né? E, infelizmente, isso não foi possível. E Enoque é um exemplo disso. E aí, nós não temos muitas referências, mas ele está inserido aqui num exemplo ou num capítulo que fala sobre fé. De fato,
De fato, isso significa, essa expressão de fato, atrela ao versículo 5. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Isso significa que Enoque andou com Deus de tal maneira, crendo, comprometido com aquilo que Deus falava, comprometido com a vontade de Deus, de tal forma que Deus decidiu o seguinte: não vai passar pela morte, vou tirá-lo desse mundo cruel. E, gente, nós estamos falando dos primeiros séculos de vida sobre a Terra. Nós estamos falando de séculos antes de Abraão ainda. Então, naqueles dias não havia Bíblia escrita, não havia nada escrito, não havia o Espírito Santo habitando na vida da pessoa para direcioná-la, dar-lhe um discernimento, né, perceber qual é a vontade de Deus. Nós não temos nenhuma descrição de que Deus apareceu a Enoque. Simplesmente, ele adotou um estilo de vida tão agradável a Deus, que Deus decidiu tirá-lo daqui. E esse estilo de vida era fundamentado na fé, pelo contexto que nós estamos vendo aqui em Hebreus. Eu enumerei algumas coisas aqui, algumas lições que podem nos ajudar a andar em fé e agradar a Deus, como Enoque fez. Não está na bibliografia, não está no texto, mas nós podemos perceber isso. Podemos entender isso da parte de Deus. Então, eu diria o seguinte, que Enoque andou e agradou a Deus, colocando sempre Deus diante de nós, ou diante de si mesmo, e agir sempre como se Deus estivesse com o seu olhar posto sobre nós. Aliás, nós temos uma promessa da palavra de Deus de que os olhos do Senhor estão em todo lugar. Quando olhamos para Apocalipse, nós sabemos que são 7 os olhos de Deus, e eles estão em todo lugar. Eu acho que eu já contei, mas vale lembrar aqui. Eu tive um professor na minha escola de teologia que era cego, pastor Vilmar Siqueira, era pastor e uma pessoa extraordinária, cego de nascença, desenvolveu a habilidade de memorizar a Bíblia de uma forma impressionante. A esposa dele, que eu trazia para dar as aulas aqui, eles moravam em São Paulo, ele disse que um dia me contou, numa terça-feira, que na segunda-feira ele resolveu trocar o registro de descarga do banheiro. Gente, ele era cego. Ele desmontou tudo e pediu para a esposa comprar esta peça, que estava desgastada, e montou de novo e a descarga funcionou. Então, uma habilidade impressionante. E ele dava aula, nos dava aulas aqui, e era também o professor que aplicava a prova. Então, estamos lá fazendo a prova, e prova difícil, dissertativa, né, e o professor cego, a apostila com as anotações do lado. Eu preciso confessar que naqueles dias eu fiquei tentado a olhar para o lado e buscar a resposta de uma questão que eu não sabia. Eu e outros. Quando, de repente, na sala, ouve-se a voz do professor. Os olhos do Senhor estão em todo lugar. Gente, você precisa ver o susto da turma. Não é? Ou seja, ele cego conseguiu fazer com que nós entendêssemos o que é temer a Deus, né, e tentar agradar a Deus de tal forma a ponto de ter os olhos, ou sabendo, ter a consciência de que os olhos do Senhor estão em todo lugar. Então, andar e agradar a Deus é ter essa consciência de que os olhos, que são 7, ou seja, é completo, estão em todo lugar, em todos os momentos. E aí que nós podemos agradá-lo em todos os momentos, vivendo em comunhão, tanto nas ordenanças quanto nas providências, ou seja, priorizarmos definitivamente a comunhão e o relacionamento com Deus. Eu não sei que tipo de culto Enoque prestava, se é que fazia isso, mas imagino que sim, porque a história dos patriarcas nos mostra que altares eram edificados e animais eram sacrificados, que naquela época era absolutamente genuíno e autêntico. Era desta forma que se cultuava, na verdade, toda e qualquer divindade. E Deus, inclusive, mais tarde, legislou a respeito disso, né? De como o povo de Deus deveria agradá-lo mediante sacrifícios, ofertas e holocaustos. Mas Enoque, de alguma forma, aprendeu isso. Enoque, de alguma forma, com todas as restrições e limitações que ele tinha, ele fazia com que aquilo que Deus falava fosse um costume, um estilo de vida constante e objetivo em todas as suas ações. É muito comum eu e você vivemos um cristianismo em que acionamos Deus somente em momentos de emergência.
A figura que me vem à mente são aqueles botões vermelhos que existem em muitas indústrias que param o equipamento quando existe alguma coisa errada. É um botão de emergência. E muitas vezes esse botão de emergência toca uma sirene, alerta geral, chama a atenção. E muitos de nós, como cristãos, acham e usam Deus como um botão de emergência. Apertam a hora que o negócio aperta. Aperta esse botão a hora que o negócio aperta. A hora que a dificuldade está ali. E eu sei do que eu estou falando, porque eu já fui um cristão nominal, há uns 30, 40 anos atrás, né, antes do Alexandre nascer. Aliás, spoiler aqui, segunda-feira é o aniversário dele. Antes do Alexandre nascer, e minha esposa e eu nascemos numa igreja cristã, participávamos do culto, mas não tínhamos um relacionamento e uma comunhão com Deus, da forma de agradá-lo. Simplesmente quando tínhamos alguma dificuldade, aí, ok, vamos ler a Bíblia. Vamos ler a Bíblia, vamos fazer uma oração. Mas isso não era constante, não era um estilo de vida. Isso não é agradável a Deus. Aliás, Deus é Deus, né? A minha oração, a minha leitura bíblica não o comove, não mexe com ele, mexe comigo. Né? Eu que conheço melhor ao meu Deus, se eu leio e oro. E aí assim é com todos. Então, aparentemente, Enoque agradou tanto a Deus que tudo que ele fazia estava baseado num costume, né? Um estilo de vida baseado naquilo que ele sabia daquilo que Deus desejava, que provavelmente era muito limitado. Talvez ele aprendeu, como ele é o sétimo depois de Adão, e se olharmos, né, ele pode ter ouvido de Adão, porque os anos permitem que eles tivessem vivido juntos, deve ter ouvido de Adão muitas das experiências no paraíso antes do pecado. E provavelmente também toda a dor de ser expulso do jardim. Então, isso pode ter mencionado, ou pode ter mexido com Enoque, deve ter aprendido de alguma forma a agradar a Deus de tal forma a ponto de Deus tomá-lo para si. Agradar a Deus é um empenho constante em agradar a Deus em tudo, em absolutamente tudo. Sabe quando um marido ou uma esposa tentam ser gentis em absolutamente todos os momentos com o seu cônjuge? Essa é uma figura interessante, ou um pai para o filho, pai ou filho para o pai e vice-versa, né? De agradá-lo de todas as formas, de não, enfim, de ser gentil e agradável em todos os momentos. Aparentemente, Enoque alcançou este status, esta forma de vida, de simplesmente agradar a Deus e obedecendo em toda a sua vontade. Como eu disse, nós não temos muitas pistas a respeito de Enoque. Temos esses meia dúzia de versículos que falam a respeito dele. Existem, e Judas menciona o livro de Enoque, aliás, ali ele é identificado como o sétimo depois de Adão, mas pelo que a gente aprende aí, pesquisa nos comentários, provavelmente não foi o Enoque quem escreveu, né, mas são livros atribuídos a ele, e que surgiram depois. Mas está mencionado. Então, são as únicas referências, mas perceba que esse homem alcançou uma fé, um estilo de vida, de fidelidade para com Deus, de ser obediente aos compromissos assumidos, de tal forma a ponto de simplesmente a morte não encontrá-lo. Já não era. Deus o tomou para si. Não sei como é, se isso é arrebatamento, ou arrancado, ou rapto, como alguns querem dizer. Não sei. Mas é uma experiência extraordinária. No meu entendimento, esse é um homem, um personagem bíblico que precisa ser contemplado com muita seriedade, com relação à fé e fundamentos da fé, num relacionamento com Deus. Como eu disse, temos pouquíssimas indicações de como aprender, de como fazer isso. Mas se nós pensarmos nas palavras agradar e andar com Deus, né, andar com Deus e agradá-lo, então se nós pensarmos nas Escrituras a respeito disso, como se faz, então, de fato, nós poderemos alcançar um nível de Adão. Não sei se hoje em dia nós alcançaríamos esse status de simplesmente sermos arrancados daqui sem passarmos pela morte. Não sei, mas de repente é possível. Aliás, é muito interessante essa expressão andar com. Paulo, nas suas cartas, ele estabelece um outro princípio que talvez seja útil aqui. E nós abordamos nos nossos estudos anteriores aqui também, que é viver em Cristo, é estar em Cristo. Porque uma pessoa pode andar com alguém,
e daqui a pouco dispensa essa pessoa. Agora, estar em Cristo significa estar inserido, comprometido com aquilo que Jesus, como Cristo, veio fazer sobre a terra. Em Cristo significa aceitar o senhorio de Jesus e a posição de servo. E aí talvez seja uma indicação de como nós podemos, como Enoque, andar com Deus. E também uma indicação de como nós podemos agradar a Deus a ponto de fundamentarmos a nossa fé em Deus. Então, a respeito de Enoque, eu queria mencionar isso. Gente, até aqui, alguma pergunta, alguma observação? Por favor, se você tiver, participe ou pelo chat, ou levante a sua mão, ou faça alguma pergunta, manifeste-se. Senão, eu quero ir adiante. Ok. Se ninguém falou nada, eu vou adiante para novamente, Hebreus. E agora eu quero olhar para um outro personagem aqui, pelo menos começar a abordá-lo. Versículo 8 diz o seguinte, 11:8 de Hebreus. Pela fé, Abraão, quando foi chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que deveria receber por herança. E partiu sem saber aonde ia. Gente, isso aqui para mim é um nó. Minha esposa e eu conversamos muitas vezes sobre isso aqui. Olha adiante o texto. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é arquiteto e edificador, ou construtor. Ainda versículo 16. 17. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque, estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas, a quem se tinha dito, em Isaque será chamada a sua descendência, porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figurativamente o recobrou. Por que esse exemplo para mim é tão impactante? Ainda nós temos um relato interessante em Romanos capítulo 4, que vale a pena estudar também, e contemplar também e expor. Mas olha só, aqui diz que Abraão, pela fé, peregrinou em terra alheia, ouviu a voz de Deus, obedeceu e foi embora. A Dori e eu, nós ficamos pensando, minha esposa e eu ficamos pensando, como que seria isso nos nossos dias? A cidade em que Abraão morava, Ur dos Caldeus, era uma cidade muito moderna, cosmopolita, tinha sistema de água, abastecimento de água, traziam das montanhas pelos aquedutos, já tinham conhecimento de engenharia suficiente para construir isso. Né? Pelas escavações arqueológicas, tinha um sistema de vida, uma cidade muito bem organizada, com ruas, avenidas, mercados, feira. Não sabemos qual era a atividade de vida de Abraão, mas provavelmente ele é um empreendedor, sei lá, um negociante, um empresário. Aí, de repente, do nada, Deus aparece para ele e diz, cara, é o seguinte, eu tenho uma vida nova para você. Eu tenho um outro lugar para você morar. E Abraão deve ter olhado para o lado e disse, bom, cara, mas eu estou bem aqui. Eu estou bem aqui. Eu não tenho falta nenhuma, de nada. E aí, a Dori que chama a atenção disso, a conversa de Abraão com Sara não deve ter sido fácil. Não é? Porque Sara também já estava muito bem estabelecida. Ela tinha a sua própria casa, não é? Provavelmente as suas servas, tinha a sua vida cotidiana, sua rotina muito bem estabelecida. Aí chega o marido e diz, Sara, junta as trouxas aí, que amanhã nós estamos indo embora dessa cidade. Como assim? Como que eu vou deixar minha casa? Que eu agora acertei tudo. Fizemos uma reforma na cozinha, tudo novo. Sara, nós vamos embora. Deus está nos mandando embora. Deus está nos tirando daqui. Mas para onde que nós vamos? Não sei. Não sei. A hora que chegarmos lá, eu vou saber. E aí, obedeceu, né? E esse é o fundamento da fé de Abraão. Obediência irrestrita, indiscutível, não questiona, não murmura. Né? Os exemplos que Hebreus conta aqui
dizem respeito a esse primeiro chamado, né, para ir a uma terra que ele não conhecia, e depois, anos mais tarde, um desafio, uma prova para que ele sacrificasse o filho a quem Deus lhe tinha prometido e em quem estavam depositados toda a promessa, a descendência, a aliança, enfim, absolutamente tudo. E a obediência indiscutível de Abraão fez com que ele saísse, convencesse a mulher. Provavelmente Sara foi caminhando e reclamando e murmurando. E aí chega, Gênesis 12 mostra isso, chega numa terra completamente hostil. Eu imagino que seria um habitante o quê? De Curitiba, né? Uma cidade bacana, bonita de se morar, e de repente vai para a Síria, Damasco, toda quebrada, só ruína, anos de guerra, de conflitos. Né? Gênesis 12 diz que Abraão chegou na terra e os cananitas estavam lá, os cananeus habitavam lá. Deve ter olhado para um lado para o outro, cara, eu não sou bem-vindo aqui, o que Deus fez comigo? E Sara buzinando no ouvido de Abraão. O que nós estamos fazendo aqui? Por que nós saímos de Ur? Consegue imaginar isso? Eu consigo. Hebreus não. Provérbios fala de uma mulher rixosa. Essa provavelmente estava sendo rixosa, né, queixosa para a vida de Abraão. Estou especulando aqui, né, porque ela, em todos os momentos, ela dá risada e, né, não vai muito na vibe daquilo que Abraão acreditava. Fato é que Abraão, então, chega nesse lugar. E tem uma marca, né, que fundamenta a sua fé. Tudo que Deus falava, ele aceitava como verdade. E, mais uma vez, uma realidade, gente, muito diferente dos nossos dias. Hoje nós ouvimos alguém falar alguma coisa da palavra de Deus, nós vamos para a palavra de Deus, para a Bíblia, para ver se aquilo que aquele mensageiro de Deus, aquele homem de Deus está falando é verdade. Abraão não tinha onde checar, não tinha como discernir. Não havia nele ainda o Espírito do Deus vivo. Não havia nele ainda a palavra de Deus depositada como nós temos. Simplesmente ele obedeceu e esta obediência permitiu que ele alcançasse as promessas. Há muitos anos atrás eu ouvi uma frase e isso entrou na minha vida. Se ainda nós não temos fé para alcançar muitas coisas, eu e você podemos obedecer, porque a obediência me leva, nos conduz, nos leva onde a nossa fé ainda não alcança. Então, se nós não temos certeza de que aquilo é verdade, obedeça, vamos obedecer. Indiscutivelmente, se a palavra de Deus, nas suas promessas, impõe uma condição, e nós ficamos meio em dúvida, né? Tipo esse texto que eu mencionei, mas como que eu vou ter certeza de que Jesus Cristo, de fato, vai aliviar o meu cansaço? Né? Que ele vai me tirar a angústia? Ande com ele. Vinde a mim, ande com Jesus. Ande em Cristo Jesus. Ou seja, a obediência vai permitir que a fidelidade de Deus, da sua palavra, se manifeste em nós. Isso nós encontramos em Abraão. Então, esse texto é muito interessante. Eu quero ainda, nos minutos que me restam, mencionar aqui Romanos capítulo 4, se você quiser olhar lá, Romanos capítulo 4, para ver e mostrar como que nós podemos estabelecer a lei da fé. Romanos capítulo 4, versículo 16. Romanos capítulo 4, versículo 16. Deixa eu compartilhar contigo aqui. E diz o seguinte: esta é a razão porque provém da fé. Assim, Paulo está discutindo, estabelecendo, conceituando a justiça de Deus, manifestada em Cristo Jesus. E ele insere um exemplo de Abraão, né, como um homem de fé que foi justificado, declarado como inocente pela sua fé. Essa é a razão porque provém da fé para que seja segundo a graça, a fim de que seja firme a promessa para toda a descendência, não somente ao que está no regime da lei, mas também ao que é da fé que teve Abraão. Porque Abraão é o pai de todos nós. Como está escrito, por pai de muitas nações te constituí. Isso é Gênesis capítulo 12. Perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem, Abraão, esperando com esperança, aliás, esperando contra a esperança, creu
para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito, assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos e a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera. Abraão viveu plenamente convicto de que Deus era tão Deus que poderia fazer o que ele havia prometido. Agora, vamos estabelecer algumas coisas aqui que nós podemos chamar de, então, lei da fé. Como usufruir das promessas de Deus? Como receber isso? Primeiro, aceitar as promessas. Olhar para a Bíblia e dizer, isso aqui é para mim. Olha só a situação de Abraão, além desse primeiro momento aqui, né? E nós poderíamos refletir e especular e ficcionar a história de muitas formas, não é? Até ele chegar, então, em Canaã. Em um determinado momento, né, Deus, além da promessa, estabeleceu uma aliança com ele. E aí nós precisaríamos estudar e ler Gênesis capítulo 15, e com todos os rituais ali estabelecidos. Esta aliança, por sua vez, foi renovada ou refeita, ou assim, confirmada em Gênesis capítulo 17. Deus diz para ele o seguinte, eu sou o Deus Todo-Poderoso, eu sou o El Shaddai, anda na minha presença e ser perfeito. É o seguinte, Abraão, eu quero fazer um pacto com você. Eu quero estabelecer o meu reino sobre a terra, quero manifestar e criar uma descendência a partir de você, e eu vou te dar um filho. Não é Ismael, não é esse jeitinho aí que você deu, não é essa coisa aí, é um filho com Sara. E aí Paulo aqui parece meio irônico, diz que Abraão olhou para o seu próprio corpo amortecido, olhou para Sara e disse, cara, naturalmente não rola, porque o seu corpo estava amortecido. Nós somos todos adultos e sabemos o que isso significa. Não dava mais no couro. 100 anos de idade, já tinha passado. E Sara, além de ser velha, idosa, aliás, fora estéril. Nunca conseguiu, nunca pôde dar um filho para Abraão. Aí Deus disse, eu vou te dar um filho. Daqui a 1 ano você vai ter. E aí Sara dá aquela risadinha assim, de que jeito, cara? De que jeito? Cara, e eu consigo ver Abraão, pelo testemunho que a Bíblia fala, que ele acreditou nessa palavra e vivia de acordo com isso. Convidou Sara para jantar, começou a dar presentes para ela, trouxe flores, começaram a namorar, porque afinal, Abraão precisava fazer a parte dele. E ele tinha convicção de que a promessa iria se cumprir. Ou seja, esta fidelidade, esse compromisso com a promessa de Deus de que nós estamos falando desde o início. Deus libera a promessa de que ele vai fazer alguma coisa, especialmente relacionado ao seu propósito sobre a terra, e coube a Abraão fazer a parte dele. Aliás, Abraão e Sara. Gente, eles precisavam transar para ter um filho, não tem outro jeito. Como que faz isso? Tiveram 3 meses para se aprumar, para depois engravidar e 9 meses depois nascer. Porque 1 ano depois nós sabemos que nasceu Isaac. Agora, pensa na convicção desse homem, na certeza desse homem. Então, aceitou a promessa. Não atentar para as circunstâncias que não estejam de acordo com o desejado. Abraão simplesmente não disse, não, isso vai dar certo. Ele olhou para o seu corpo amortecido. Ou seja, a circunstância estava lá. Necessitava de uma ação natural, sobrenatural, aliás, sobrenatural de Deus, para que a coisa dele funcionasse e Sara se tornasse fértil. Mas ele fez a parte dele. Ou seja, olhamos para determinadas situações e diz, essa circunstância é um obstáculo. Como que eu vou vencer isso? Não é simplesmente dizer que aquela circunstância não existe. Não admita. Abraão tinha um problema. Ele era idoso e Sara era estéril. Essas eram as circunstâncias que permitiram a ação sobrenatural de Deus para superar esse obstáculo. Um aspecto muito importante aqui que faz parte da lei da fé. Eu e você precisamos agir de acordo com a maneira como Deus nos vê, e não de acordo com as circunstâncias. Abraão se via como pai de nações.
Não é? O texto diz que ele teve uma visão, e Deus o mandou olhar para as estrelas. Olhou para a areia do mar e diz, vai ser assim. E ele já se via assim. Tanto que Deus mudou o nome dele de pai exaltado para pai de nações. Aí eu consigo imaginar Abraão já agindo de acordo com a promessa, indo lá na Casa Bahia e dizer, ó, preciso fazer uma alteração no meu cadastro aí. Aí o que mudou? O meu nome mudou. Eu era pai exaltado, agora eu sou pai de multidões. Ah, é? O senhor tem filhos? Não. Mas vou ter, porque Deus me prometeu. Né? Hebreus diz, e aí ele manda mudar o endereço, ó, muda o meu endereço aí também. É onde que o senhor mora agora? Na Jerusalém Celestial, na cidade da qual Deus é arquiteto e construtor. Gente, que loucura isso! 2.100 anos antes de Cristo. E ele decidiu ser um nômade, não edificar nenhuma cidade, não comprar nenhum terreno, porque ele aguardava uma outra cidade. Ele sabia que a morada dele não seria ali na terra, que o fim da sua vida não seria ali. Que convicção, que loucura é essa, gente? Pelo menos é o que o escritor nos Hebreus diz. Mandou mudar o endereço do cadastro dele. Então, vive de acordo, age de acordo com a maneira como Deus ouvia, como um objeto, como um alvo da sua promessa. Deus desejava, e Deus desejou fazer em Abraão um propósito, estabelecer nele um propósito. A tarefa de Abraão em toda a história era gerar um filho da promessa, Isaac, porque ali a história continua. Então, se Abraão não tivesse sido obediente, se não tivesse agido de acordo com essa promessa, certamente a história da Bíblia não aconteceria, ou Deus procuraria outra pessoa que estivesse disposta a obedecer. E outro aspecto interessante é descansar na fidelidade de Deus. É simplesmente afirmar e dizer o seguinte, Deus, o Senhor deu uma promessa. Eu cumpri a minha parte. Eu não tenho mais nada para fazer. O que Abraão ainda poderia fazer, além, então, de gerar o filho com Sara? Nada. Esperar os 9 meses e descansar na fidelidade de Deus. De que, de fato, uma ação sobrenatural aconteceria na vida da esposa dele e ela pudesse, dali a meses, então, ter um filho no colo. Né? A quem deram o nome de Isaac e em quem repousa toda a promessa da palavra de Deus. E um aspecto, um último aspecto ainda, eu já repito todos, é silenciar a incredulidade, silenciar as dúvidas com louvores a Deus, exaltando a Deus, glorificando a Deus. Então, a lei da fé, para nós revisarmos aqui e terminarmos. Aceitar as promessas, isso inclui a atitude de nos vermos como Deus vê, não atentar para as circunstâncias, agir de acordo com a maneira como Deus nos vê, descansar na fidelidade de Deus e silenciar a dúvida e vem. Gente, se prepare e vem. Né? Sempre tem aquela voz assim, mas será que isso é mesmo assim? Será que foi Deus quem falou? Será que eu não estou sendo enganado? Será que não? Né? Então, a resposta para isso, para vencer essa incredulidade, é louvar a Deus. Eu aprendi o seguinte, na minha vida cristã, não é assim, mas a figura que me vem é essa. Eu tento emparedar Deus. Se eu tenho um desafio, um obstáculo, um desejo, eu agradeço a Deus como se aquilo que eu desejo, ou a sua promessa, já está cumprida. Então eu louvo a Deus antes de receber qualquer coisa. E aí, de alguma forma, Deus fica emparedado. Ele diz, cara, meu filho já está agradecendo por algo que eu não dei ainda. Então, eu não tenho como reter, não tenho como não ser fiel à promessa da qual ele está se apropriando. Então, essa gratidão que engrandece a Deus, Salmos fala a respeito disso, nossa gratidão engrandece a Deus, louva a Deus, exalta a Deus, é a maneira como eu e você silenciamos as dúvidas, é como nós desmascaramos a incredulidade, é como nós desfazemos toda e qualquer artimanha de Satanás que vem com aquela palavrinha, aquela frase. Isto não é bem assim. Você já ouviu isso. Isso já passou pela sua mente. Isto não é bem assim. Gente, a palavra de Deus está aqui, a Bíblia e as suas promessas estão disponíveis para todos nós. Eu e você precisamos, então, estabelecer um fundamento da fé, não é? Criar e viver esse estilo de vida que Enoque nos propõe,
esse estilo de vida que Abraão e depois Abraão nos propõe para, de fato, alcançarmos as promessas da palavra de Deus e, acima de tudo, agradarmos ao nosso Deus. Porque, pela fé, nós agradamos a Deus. Eu não encontro muitas outras pistas, muitas outras indicações na palavra de Deus de como agradaram ao meu Pai Celestial. E a fé, aqui existe uma, é a fé. E essa fé, ela precisa ser desenvolvida. É um fundamento que precisa ser estabelecido. Né? E eu e você hoje aprendemos algumas coisas, não tudo, mas algumas coisas, de como nós podemos praticar isso, avançar nisso, crescer no nosso fundamento da fé e especialmente em Deus. Para nós cristãos, o primeiro passo, e aí com isso eu quero terminar, é crer em Jesus Cristo. O Evangelho de João, aí eu proponho a leitura, se você quiser fazer. A palavra crer, fé, o substantivo fé não aparece nenhuma vez. Mas a palavra crer, que é o verbo pisteos, de onde surge a palavra pistis, que é fé, aparece 99 vezes, 98 vezes. Aliás, todo o Evangelho foi escrito, conforme capítulo 20, versículo 31, para que creais. Então, o primeiro passo é crer naquilo que Jesus Cristo fez por nós. E viver de acordo com isso. Olha só que loucura. Provavelmente eu já mencionei, mas nenhum de nós viu o nosso nome sendo escrito no livro da vida. Nenhum de nós também viu as transgressões, os pecados, a listagem, não é um arquivo que continha todos os nossos pecados sendo deletado do computador, não é aquela pasta. E ninguém nem viu aquele pendrive que tinha esse arquivo com os nossos pecados ser lançado nas profundezas do oceano, como Miqueias quer nos dizer. Ninguém de nós viu. Nós cremos, nós aceitamos isso como verdade. E isso precisa ser aceito como verdade. E precisamos viver de acordo com isso, agir como tais. Que, de fato, nós somos justificados em Cristo Jesus, estamos redimidos e remidos dos nossos pecados e podemos viver para a expansão do reino de Deus estando em Cristo. Então, esse é o começo da fé. Atrelado a isso, vem todas as promessas da palavra de Deus que nos estão liberadas por causa de Jesus Cristo e sua morte e ressurreição. Meu desejo pessoal é que cada um de nós consiga fundamentar a sua fé, especialmente na palavra de Deus. Esquecer os evangeliquez que existem por aí e fundamentar, basicamente, a fé na palavra de Deus, para desta forma andar e agradar a Deus, porque Ele é recompensador, galardoador daqueles que o amam. Beleza, gente? Eu vi que tem um monte de comentários ali no chat. Tem, vamos. O Jonatas Novaes, que na verdade é o Ted, ele diz o seguinte: se ouvir Deus me mandar fazer algo, com toda certeza eu farei. Contudo, meu maior medo não é de fazer algo que ele mandou, e sim se foi Deus realmente que me mandou fazer alguma coisa. Ou seja, como que eu tenho certeza, ou como ter a certeza que foi Deus que falou? Ele disse que ele sempre teve essa dúvida, e a resposta sempre foi: treine ouvir a voz de Deus. Você tem alguma resposta para isso? Senão eu tenho alguma coisa que possa ajudá-lo. Para mim, Deus nunca vai dar ou pedir algo de nós que não esteja já estabelecido na palavra de Deus, ou num exemplo, ou num princípio, de alguma forma. Então, essa indicação, a pista para nós sabermos de não sermos enganados é a própria palavra de Deus. Deus nunca nos vai dar um sonho, nem uma visão, nem uma palavra profética que não esteja de acordo com o que ele já deixou escrito. Então, esse, para mim, é o indicador principal. Eu acho que eu entendo que como nós hoje temos a palavra de Deus à disposição, o filtro da voz de Deus é sempre a palavra de Deus. Esse sempre vai ser o filtro. É óbvio que o Espírito Santo pode nos dar uma direção específica na prática, no dia a dia. Então, faça isso, faça aquilo, faça não sei o quê. Só que esta direção, ela sempre vai estar baseada na palavra de Deus. Porque é impossível eu ter fé em uma palavra que não seja linkada com a palavra de Deus. A palavra de Deus serve para isso. É por isso que a gente chama de palavra rema. E aí isso a gente volta lá para a aula 3 e sugiro, inclusive, darem uma olhada nessa aula, na aula 3, que a gente fala sobre grafos, logos e rema. Então a gente tem uma palavra rema e por isso é dirigido para tomar uma determinada atitude. A questão toda é:
Uma direção específica da minha vida, sei lá, profissão. Deus falou ou não falou? Não sei. Movimente-se. Faça aquilo que você achar que deve fazer. Assim como Paulo fez em todos os momentos em Atos. Paulo fazia exatamente aquilo que ele achava que ia fazer, mas se permitia que Deus o impedisse de fazer determinada coisa se não fosse realmente da vontade dele. Então, por exemplo, eu tenho aqui, eu abri, enquanto você perguntava, o texto de Atos 16. Diz o seguinte: passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. Por quê? Não sei. Como isso aconteceu? Também não sei. Mas Lucas diz que eles foram impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia. Quando chegaram a Mísia, então eles saem de lá, quando eles chegaram a Mísia, tentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não lhes permitiu. Então o Espírito Santo, o Espírito de Jesus aqui, e a gente não sabe bem a diferença que Lucas está fazendo entre Espírito de Jesus e Espírito Santo, não é o caso aqui, mas ele simplesmente impediu. Tendo passado pela Mísia, desceram a Troade. Versículo 9 do capítulo 16, Paulo teve de noite uma visão em que se apresentou um homem da Macedônia que lhe rogava: passa a Macedônia e ajude-nos. Logo depois dessa visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciarmos o evangelho. Você está entendendo? Os caras eram machos, velho. Os caras não eram fracos, não. E tipo assim, eu vou ficar aqui paradinho e vou esperar Deus me mandar um anjo. Vou colocar a lã aqui no sereno, ver se fica molhado a lã. Aqui não, cara. Aqui o cara partia para cima, fazia acontecer. E se Deus não quisesse que ele fizesse, que aquilo acontecesse, ele permitia que Deus impedisse. Eu vivo falando isso no Instagram e falo aqui também. Deus fala no movimento. Deus fala no movimento. Então, movimente-se. Abraão, depois que começou a se movimentar, Deus falou com ele também. Tanto que Abraão depois foi para o Egito e Deus não tinha mandado ele para o Egito. E ele foi por conta para o Egito. Então, Deus fala no movimento. Pega isso para você e todas as palavras de Deus para sua vida precisam estar fundamentadas, filtradas pela palavra de Deus. Sempre, absolutamente sempre. E aí o João também diz, né? Existe a questão sobrenatural, claro, de fato, sempre com o alicerce da palavra de Deus. O Guilherme também fala que as disciplinas espirituais, como o jejum, obviamente, vão sim aumentar a sua sensibilidade para aquilo que o Espírito Santo quer falar com você individualmente. Então, isso é importante. Então, diante de uma decisão no âmbito dos negócios, ainda que seja dentro dos princípios, como entender se tem a fé bíblica para agir em direção? Como saber se Deus está nesse movimento ou não? Talvez Deus vá atrás de você nesse movimento. É isso que eu quero dizer para você. O grau de maturidade da fé aqui é esse. Eu faço, já que está dentro dos princípios de Deus, já que está dentro do propósito de Deus, eu vou lá e faço. Deus vai lá e chancela embaixo. Ele assina embaixo. Tô contigo, filho. Tô nessa com você. Vamos embora. Vamos fazer isso. Se ele não quiser, ele impede, de alguma forma. E você vai saber, entende? Então, não se preocupe tanto assim, tipo, ai meu Deus, o que eu faço? Será que eu vou? Será que eu não vou? Cara, vai, faça. E aí, deixa que Deus impede você, caso não seja o negócio, entendeu? Acho que ficou bem claro. Sim, fica claro. Na verdade, eu penso assim, sempre existe aquilo que nos cabe como responsabilidade para fazer. Então, aquilo que nos cabe tem que ser feito. Eu conheci já várias pessoas que tinham até um catálogo, uma pasta bonita, assim, com todas as promessas da palavra de Deus. Tudo que Deus havia falado, palavras proféticas, sonhos, visões. Tá bom, e o que você está fazendo com isso? Não, estou aqui, esperando Deus fazer. Cara, Deus não vai fazer. Uma das primeiras palavras proféticas que eu recebi na vida, quando eu entrei no meio pentecostal assim, dizia o seguinte: Deus está e Deus vai te levar para as nações. Falei, ótimo, legal. O que eu preciso fazer? Bom, alemão eu já falava, inglês mais ou menos, aprimorei o inglês, melhorei e tirei o passaporte. Tá aqui, Deus. Meu passaporte tá aqui. Ficou anos sem carimbos. Anos. Mas eu estava pronto. Né? Então é a mesma coisa. O pessoal fica esperando, cara, deitado em berço esplêndido, Deus fazer. Cara, tem as nossas coisas que temos que fazer. É a nossa responsabilidade, né, para projetos, propósitos, promessas da palavra de Deus. Então, aquilo que nos cabe tem que andar.
Exatamente. E eu acho que existe um chamado geral para nós, como igreja e como cristão individual, que é multiplicar, frutificar, encher a terra e dominar. O que estiver nisso aqui, nessas 4 cláusulas da criação do ser humano, sem pecado, obviamente, você pode partir para cima. Vai para cima, não se preocupe. Inclusive, Abraão é um bom exemplo, nesse caso de Ismael. Ele quis dar o jeitinho dele, ele quis fazer do jeito dele. Ele foi para cima, ele falou, cara, ó, ele olhou e falou assim, Sara não vai dar, Sara era estéril, e não vai dar, Sara não... então vou tentar Agar aqui. E teve um filho com Agar. E Deus olhou e falou, não é Ismael. Vou abençoar Ismael também. Vai ser uma benção. Mas não é ele, não. Vai ser com Sara. E aí Deus foi lá e fez de acordo com o que e olha o compromisso de ele tinha Deus, prometido. o compromisso de Deus com a besteira de Abraão, besteira entre aspas. Todo o petróleo está nas mãos dos descendentes de Ismael. Os países árabes, todas as nações árabes, são 12 príncipes que foram gerados de Ismael, também são descendentes de Abraão. Aí um detalhe que eu quis mencionar antes, Abraão teve um filho com Sara, ela morreu, e ele casou com uma moça chamada Quetura e teve outros 6 filhos, depois de Isaac. O negócio funciona, a fé funciona, gente. Eu preciso ir. Funciona, vamos. Gente, muito bem. Fechamos com chave de ouro, hein? Foi bom demais. Deus abençoe. Feliz ano novo. Curtam bastante. E no dia 4 voltamos. Dia 4 é o meu aniversário. Vamos dar uma baita aula no dia 4. Tá bom? Deus abençoe, gente. E até a próxima aula.